E aí, quer saber onde o Kaique vai jogar o Campeonato Brasileiro? Eu respondo se você clicar no joinha aqui embaixo e se inscrever aqui no canal da Esporte Serra. E respondo também se você compartilhar esse vídeo, certo? Beleza, combinado. Então eu te respondo. O Kaique vai começar o Campeonato Brasileiro em Criciúma, no próximo sábado, com a camiseta do Juventude. Provavelmente a 95, a menos que o Juventude queira trocar a numeração dos atletas, né? Que eu acho que não vai acontecer. Acho que ele vai continuar sendo o 95. Ou então que o Roger queira tirar o Kaique do time titular, como ele erradamente fez no Campeonato Gaúcho, né? O Roger tirou o Kaique lá contra o Brasil de Pelotas, colocou o Luiz Oyama, quase de que custa o emprego do Roger, né? Tirou o Kaique fora do time. Depois, ainda bem que o Roger consertou os próprios erros, recolocando o Kaique no time. Aí o Kaique se destacou e foi o melhor volante do Campeonato Gaúcho, sem dúvida nenhuma. Ironias à parte, né? Todo mundo sabe, e quem acompanhou aqui a Esporte Serra, que o Kaique não sairia do Juventude, como não saiu. E eu acho que vocês devem cobrar, sério. Assim, ó, procurem as pessoas que... Primeiro, quem inventou essa notícia de que o Kaique tinha propostas, que ia jogar no Grêmio, no Vasco, não sei lá, falaram uns 10 times, né? Sendo que a gente aqui sempre disse pra vocês que em momento nenhum a direção do Juventude foi procurada, que o Kaique não tinha nenhuma proposta, que ele seria jogador do Juventude até o final do ano. E muita gente colocou a nossa credibilidade em dúvida, assim, né? Dizendo, não, o Brasil inteiro tá falando, William, é o Brasil inteiro contra ti, é só tu que tá dizendo que o Kaique vai ficar. Mais ou menos a mesma história do Carpini no Santos, né? Enfim, e o Kaique nunca teve proposta nenhuma. Aliás, teve gente que ficou brava com o Kaique, teve gente que eu sei que brigou com o Kaique aí nas redes sociais, por uma injustiça enorme, né? Então, cobrem dos responsáveis, aliás, por jogarem o Kaique contra a própria torcida do Juventude, né? E foi cobrado, julgado, né? Bom, mas o assunto não é esse, né? Porque não tem novidade. A Esporte Serra sempre disse pra você, eu sempre falei que o Kaique ia ficar no Juventude e ficou, de fato. O sino tá até batendo aqui pra confirmar que o Kaique é jogador do Juventude. O assunto aqui é multa rescisória. E aí esse é um novo assunto que surgiu também em função, né, dessa boataria aí em relação ao Kaique, da multa, que o Juventude disse que era 1 milhão, depois 14 milhões, agora 60 milhões. Eu quero falar sobre essa situação de multa pra trazer como é que funciona o futebol de verdade. Eu tô cansado de ser enganado pela imprensa. Vocês não estão cansados, hein, gurizada? Vocês não se sentem, assim, enjoados de toda vez essa história, sabe? E essas coisas tão antigas, mais velhas do que andar pra frente, tipo, começaram a falar que o Grêmio queria o Kaique na semana da final do Gauchão. Por quê? E de onde que partiu, né? Partiu de Porto Alegre, de pessoas ligadas ao Grêmio, não do Grêmio. Porque ninguém do Grêmio foi antiético o suficiente pra procurar o Juventude ou o jogador na semana da decisão, que depois do Kaique, quando o Juventude começou a falar que o Kaique tinha multa, eles começaram a falar do Zé Marcos, que o Zé Marcos ia pro Grêmio também, tudo na semana da decisão. Na segunda-feira, ninguém mais fala em Porto Alegre, né? Que estranho, né? Essa semana ninguém mais falou em Kaique no Grêmio, ninguém mais falou em Zé Marcos no Grêmio, claro, porque já passou a final, o Grêmio já foi campeão, eles nem lembram mais que existe o Kaique. Graças a Deus, né? Que aí voltam a tratar os nossos clubes aqui como se fossem do Acre e incomoda menos, pelo menos gera menos treta, intriga, como eles conseguiram gerar na semana passada com essa boataria aí dos jogadores que iriam pro Grêmio. E a gente mesmo teve que se estressar aqui o tempo inteiro dizendo, não vai sair, não tem proposta. Eu me estressei com amigos que diziam, William, Porto Alegre inteira tá dizendo que o Kaique é do Grêmio, só tu que tá dizendo que não. E aí eu me pergunto, onde é que vai jogar o Kaique sábado? No Grêmio? Vai jogar no Grêmio sábado? Ah, é? Não, né? Vai jogar em Criciúma com a camiseta do Juventude. Então, só conseguiram criar confusão e conseguiram. Com essa história mais velha do que andar pra frente, que é um time finalista dizer, né, entre aspas, não o time, mas a imprensa ligada a esse time, dizer que está interessado no jogador do adversário. Isso eu me lembro lá do tempo do futsal, há 15 anos atrás, quando eu trabalhava lá no time de Farroupilha, a gente foi jogar lá em São Borja, e tinha o goleiro lá do São Borja, o Meia-Noite, que era um bom goleiro, e o executivo lá do futsal do time que eu trabalhava falou pro representante dele que o nosso time tinha interesse no goleiro, né? Aí o coitado do guri ficou emocionado, achou que ia, né, jogar uma liga nacional e não tinha interesse nenhum, e o guri não jogou bem os 2 jogos de mata-mata ali. Cara, isso é tática de 20, 30 anos atrás, talvez mais, né? Porque eu me lembro quando eu era criança lá em Bom Jesus, há 38 anos atrás, já tinha isso aí. Chegava na final, o time envolvido com o outro dizia que queria o jogador do outro e depois na segunda-feira não tinha nada. E foi o que aconteceu agora.
Mas eu vou insistir aqui que não foi o Grêmio que criou isso, tá? Não foi executivo do Grêmio, nem o Renato, nem o presidente, nem ninguém do clube. Foram pessoas da imprensa que inventaram esse boato do Kaique. E o Juventude se defendeu com a história da multa de 60 milhões. E esse é o assunto do vídeo, é isso que eu quero falar pra vocês. Como é que funciona essa história de multa? Porque assim como tem os colegas ingênuos que embarcaram nessa história criada de que o Grêmio ia levar o Kaique, também tem os ingênuos que embarcaram na história do Juventude, né? Dos 60 milhões aí e tal. Então vamos lá. Nessa batalha aí de desinformação, porque é só isso, é desinformação, e aí os colegas entram nessas histórias. Multa rescisória, vamos falar sobre isso. 60 milhões, o Juventude diz agora, porque antes era 14, agora é 60, e se o Juventude quiser pode botar 100, 200, 400. Vamos lá, eu vou explicar pra vocês como é que isso funciona. Vamos puxar alguns exemplos aqui de Caxias do Sul. Vocês lembram do Zezinho, que jogou no Juventude, vamos lá, 15 anos atrás, talvez um pouco menos, né? Vamos dizer que seja 15 anos atrás, hein? Que o Juventude estabeleceu lá uma multa de 40 milhões, que na época era muita grana, assim. Representaria hoje uns 120, 130 milhões, né? Só que como o Juventude não tava na Série A, era um valor que chamava mais atenção ainda. O Zezinho era um menino muito promissor que veio lá de Uruguaiana. Depois a carreira dele não andou da forma como que se esperava, né? Ele até jogou nos clubes grandes, foi pra Série A, jogou no Atlético Paranaense e tudo, mas não foi o craque nível mundial, assim, que se desenhava. Tá, 40 milhões a Juventude pôs a multa dele. Um ano depois, o Caxias tinha um jogador, que se eu não tô enganado, o nome dele era Vinícius. E o Caxias estava naquela briga, né, na época ali com o Juventude, e colocou a multa de 41 milhões. E ele foi pro Grêmio ou pro Inter, eu não recordo sinceramente. Eu só quero dizer pra vocês o seguinte: nem o Zezinho e nem o Vinícius saíram por 40 e nem por 41 milhões. A dupla Caju nunca ganhou esse valor. Nem 40 e nem 41. Por nenhum dos dois. Por quê? Porque a multa rescisória não é essa coisa matemática que muitos colegas da imprensa colocam aí, que vem um clube lá e executa o pagamento de uma multa rescisória prevista, tudo no cartório, tudo judicialmente, sabe? E aí pronto, vai lá, pagou 40 milhões e o atleta é meu e ele simplesmente pega a chuteira dele do vestiário e vai embora. Não é assim que funciona, gente. Não é assim. E eu tive a sorte de trabalhar no futebol por alguns anos, aí 5, 6 anos, e eu lembro de como funcionavam os contratos, porque era eu que fazia essa parte. Quando eu trabalhava no futebol, a multa rescisória padrão, o contrato padrão, que é o vínculo federativo, é o contrato que vai lá para a federação, no caso do Campeonato Gaúcho, e que vai para a CBF para depois ir pro BID. Esse contrato, ele é padrão, tu já tem no sistema aquele contrato ali. E a lei prevê que a multa rescisória, na época, era 50% de todos os salários que o atleta tinha para receber até o final daquele contrato, certo? 50%. No ano seguinte, quando eu saí do futebol, e isso deve ter acontecido ali por 2013, a lei mudou e aí passou a ser 100%. Então, para facilitar o cálculo, né? Se o cara ganha 100 mil reais por mês, que é a média de salário hoje do Juventude. Juventude tem uma média de 100 mil por mês, 3 milhões a folha de pagamento do Juventude. Se o cara ganha 100 mil reais por mês e estamos, por exemplo, no meio do ano, o cara cumpriu 5 meses de contrato, ele tem mais 6 meses pela frente, 600 mil reais é a multa. Daquele contrato padrão, entendeu? Porque tu tem que pagar os 100% de contrato. Só que isso é bilateral, ou seja, se o rapaz não tá jogando bem e o clube quer mandar ele embora, o clube vai rescindir o contrato, o clube vai ter que pagar esse valor pra ele. Se ele tá jogando muito bem e o outro clube quer levá-lo, teoricamente, o clube que quer o jogador vai pagar a multa, ou o próprio jogador vai pagar a multa pra se ver livre do vínculo com o clube. 100% dos salários que ele teria dali até o final do contrato. Entende? Essa é a legislação. Esse é o padrão, gente, de contrato federativo, que é o que rege 98% das relações trabalhistas no futebol. É o contrato federativo. Alguns casos, assim, raros, realmente prevêem e tem ali o contrato civil, que é aquele que tu vai lá no cartório assinar, na presença de testemunhas, de advogados, aí tu cria um outro tipo de vínculo, que é um vínculo mais comercial do que federativo, que é o que mantém, repito, 98% das relações contratuais entre jogador e clube. O que eu quero dizer com isso?
que essa questão da multa que o Juventude estabeleceu no caso do Kaique de 60 milhões me parece muito mais uma reação do Juventude para a mesma imprensa, né, que criou as propostas de 1 milhão, 2 milhões, falaram no Rio de Janeiro. É uma resposta do Juventude. A multa é 60 milhões, quem quiser que pague 60 milhões. Porque as coisas não funcionam assim. Vamos supor que o Kaique não tivesse ido bem no Juventude. Que naquele momento que ele perde a titularidade, se ele não voltasse mais e o Juventude quisesse liberar o Kaique do contrato. O Juventude quisesse, em bom português, mandar o Kaique embora. Vocês acham que o Juventude ia pagar 60 milhões de reais para romper o contrato do Kaique, gente? Porque se há uma multa rescisória, repito, ela é bilateral. Se o Juventude quisesse romper o contrato, ele ia ter que pagar 60 milhões, que é o que o Juventude está dizendo que é a multa, né? Vocês acham mesmo que o Juventude pagaria, um clube que tem 100 milhões de receita pro ano inteiro, 60 milhões para um jogador, que era reserva lá do Ceará, que veio pro Juventude por causa da relação que ele tinha com o Carpini, que ele tem com o Júlio Rondinelli, que praticamente o Júlio Rondinelli descobriu o Kaique lá no interior de São Paulo, lá na Portuguesa. O Júlio Rondinelli deu oportunidades pro Kaique, ele e o Carpini, no Água Santa. O Kaique não é uma afirmação, ele é um jogador de 28 anos, que vai disputar agora a sua primeira Série A e vai disputá-la pelo Juventude. Vocês acham, meus amigos, que o Juventude correria o risco de trazer um jogador com uma multa rescisória de 60 milhões para mandá-lo embora se fosse necessário e pagar isso pro jogador? Mas que não seja o Kaique, porque a gente tá falando de um jogador que foi muito bem uma grande afirmação. O Jefferson, vamos pegar o exemplo do Jefferson, o lateral esquerdo que agora o Juventude liberou lá pro Guarani. O Jefferson não correspondeu no Juventude, certo? Não, era uma aposta, né? Porque ele tava lá no Vasco, meio sem jogar, como o Kaique tava no Ceará sem jogar, certo? Vamos dizer que seja que seja o mesmo nível de aposta. O Juventude tinha uma esperança no Kaique, como tinha uma esperança no Jefferson. Aliás, o Jefferson é um jogador bem mais jovem que o Kaique, né? Daqui a pouco seria uma aposta até maior no Jefferson, por ser jovem, do que o Kaique, que é um jogador já experiente de 28 anos, tá? O Juventude teve que liberar o Jefferson, certo? E encontrou, né, uma parceria com o Guarani, o jogador conseguiu ser recolocado lá. O Jefferson, se eu não estou enganado, ele pertence ao Atlético Goianiense e tal. O que eu quero dizer, o Juventude não teve custos para liberar o Jefferson, ou se teve custo foi muito pequeno. Vamos supor que ele tivesse sido o melhor lateral esquerdo do Campeonato Gaúcho e tivesse o mesmo destaque que o Kaique teve. O que ia acontecer, minha gente? A multa do Jefferson não ia ser essa que o Juventude pagou, se é que pagou, para liberá-lo. Aí seria uma multa que o Juventude ia jogar lá em cima para, caso quisesse liberar o atleta, ter um ressarcimento. Entendem? O que eu quero dizer? Para resumir. Poderia citar o exemplo do Veric Popó, que o Juventude tá liberando também e que não vai gastar por isso, sabe? Ou de tantos outros aí, gente. Tantos outros jogadores que vêm e vão e que chegam aqui com uma expectativa e dão errado. O Juventude não precisou pagar 60 milhões para mandar nenhum jogador embora, nem 14 milhões. E seja lá quanto que o Juventude queira dizer que é a multa do Kaique. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se houvesse mesmo uma proposta ou um clube que quisesse levar o Kaique, primeira coisa, ia consultar o Juventude se o Juventude toparia negociar. E no caso do Kaique, a negociação já terminaria porque o Juventude não tem interesse em liberar esse jogador. O Juventude não tem o interesse de liberar esse jogador. Mas caso houvesse o interesse do Juventude, a negociação seria muito mais simples do que tu imagina. Não seria isso de, vou pagar uma multa de 60 milhões e aí o cara vai sair fugido lá do Jacone porque a multa foi paga. Não. As partes sentariam para conversar, ou online, né? Porque hoje em dia é tudo online. E aí viriam as negociações. Não quero aqui comparar seres humanos com propriedades, mas é a mesma negociação que tu fosse vender um carro, sabe? Um carro que tu tem muito carinho por ele. O que tu vai fazer se teu melhor amigo chega por aquele teu carro mais querido e diz que quer o teu carro? Tu não vai jogar lá em cima a proposta? Se o teu carro vale 100 mil reais, tu vai pedir 220 porque tu não quer vender. Aí se o guri, teu amigo, é muito rico, ele vai dizer, tá bem, eu te pago 220. Aí tu vai dizer, mas cara, eu acho que eu vou pedir 250. Porque tu não quer vender.
Só que se o carro vale 100, provavelmente o teu amigo já nem vai pagar os 220 que tu pediu. É exatamente assim uma negociação com o jogador. Ah, a multa é de 60 milhões. Vamos dizer que o Corinthians quisesse o Kaique, sabe? Pra não ficar em Grêmio e Vasco aí, que foi o que se especulou mesmo. Se o Corinthians quisesse o Kaique, ele ia chegar pro Juventude, ia fazer a proposta. Sabe o que o Juventude ia dizer? Eu não libero, não quero liberar, porque esse menino tava lá no Ceará, ele tá aqui por uma relação de confiança. A gente trouxe ele aí, tava meio, né, sem ter pra onde ir. Ele foi muito bem aqui com a gente, ele vai ficar até o final do ano, depois ele tá livre do contrato, leva em ano que vem. Primeira Série A dele, deixa ele jogar aqui com a gente, tá? Mas vamos dizer que o Corinthians quisesse muito o Kaique. Aí o Corinthians vai dizer quanto é que ele custa. Aí o Juventude vai começar a negociar. Só que aí o que o Juventude vai dizer? Isso que tá dizendo pra gurizada aí, que tem uma multa de... Primeiro eles falaram em 14, agora é 60 milhões. Porque tá jogando lá em cima, porque não quer vender. É claro que o Juventude, se houvesse mesmo uma negociação de verdade, não ia dizer pro Corinthians que quer 60 milhões pelo Kaique. Mas o Juventude ia pedir lá uns 10 milhões, que já é um valor que o Corinthians ou qualquer outro não vai pagar por um jogador de 28 anos. 2 milhões, como chegou a se especular no Rio, até pode ser que alguém quisesse pagar. Só que o Juventude não vai vender um jogador por 2 milhões. O Juventude negociou esses dias um menino aí, que andava no Palmeiras, que tá longe ainda de ser profissional, é um guri. O Palmeiras vendeu ele pra um outro clube. E o Juventude tem um percentualzinho lá do guri. E ganhou 2 milhões. O Juventude ganhou 2 milhões do percentualzinho, que deve ser 10%, sabe? Então, é um jogador de categoria de base que vale 2 milhões hoje, na realidade, do Juventude, que conseguiu dar esse salto de patamar por estar na Série A. É diferente se o Juventude estivesse na B, né, gente? Se estivesse na B, se estivesse na C, aí eu concordo. Aí, provavelmente, o Juventude ia perder meio time aí depois do Gauchão, né? Porque aí não tem como competir, né? A gente tá partindo desse princípio somente pelo fato de que o Juventude vai jogar o mesmo campeonato do que esses times que, teoricamente, querem os jogadores do Juventude. Então, é por isso que o Juventude pode pedir o que quiser, porque é o mesmo campeonato, né? Se estivesse na B, repito, aí não tem como segurar, né? Aí ia vir qualquer clube de Série A e ia levar o Kaique. Não é o caso. E por 2 milhões a Juventude não vai liberar. Na medida em que o valor sobe para 10, para 12, para 15, ninguém vai pagar isso por um jogador de 28 anos, ou se fosse uma outra situação, se fosse um menino desses que pertence ao Juventude, por exemplo, o Danilo Boza, que o Juventude foi lá e comprou os direitos econômicos. Aliás, no caso do Danilo Boza, é possível que tenha um contrato civil. Eu não sei, mas eu imagino que possa ter. Porque aí tem direitos econômicos envolvidos, aí a Juventude investiu nesse jogador, ao contrário do Kaique, que era um jogador que estava livre no mercado e veio de graça pro Juventude. Aí até pode ser que tenha um contrato que vá além desse contrato que eu falei no início do vídeo pra vocês, que é o contrato federativo, sabe? Que tem uma multa padrão, que a legislação prevê. Pode ser que no caso desses meninos que o Juventude comprou, e são poucos, né? Eu acho que o Juventude comprou o Eric Farias, comprou o Danilo Boza um tempo atrás. O Juan, eu sei que é do Juventude, talvez tenha um contrato civil aí, talvez. Mas são casos muito específicos, né? Com alguns treinadores se faz um contrato civil lá no cartório, sabe? Com multa, de fato, assim, com direitos econômicos. Se fosse o caso de um Danilo Boza, aí, ou do Juan, ou do Rafael Pina, sabe? Que é um menino que é ativo do clube. Aí pode ser que venha um clube, mas aí não vai ser clube brasileiro, dificilmente, né? Vai ser um clube brasileiro que vai chegar com uma proposta que vale a pena pro Juventude hoje vender. Seria um clube europeu, né? Um clube europeu teria condição de oferecer uma bela grana para levar um Rafael Pina, por exemplo. Mas até nesses casos vai haver negociação. O clube não vai chegar dizendo eu pago o que vocês querem. Vai haver negociação. É como vender o teu carro, é como vender o teu apartamento. Eu quero vender meu apartamento por 2 milhões. Se um cara chegar com 1 milhão aqui à vista, eu vendo. Tá escrito lá no contrato, no documento, que o apartamento vale 2 milhões, mas se o cara me der 1 milhão na bucha, eu vendo. Isso é negociação de qualquer coisa que a gente aprende a fazer com 5 anos de idade, gente. Então, essa história de multa, vocês tenham muito cuidado, sabe? Quando, porque a multa é de 60 milhões. Cara, tu pode colocar a multa que tu quiser. O produto é teu. O Juventude podia dizer que a multa do Kaique é 200 milhões. Se houvesse negociação, os caras iam ter que sentar e negociar o valor. Eu não pago 200, eu pago 8. A Juventude dizer, não, eu quero 200. Aí o cara ia dizer, eu te dou 12. Não, eu quero 200. 20.
Tá, por 20 eu vendo. É assim. Só que ninguém vai oferecer 20 milhões, tá, gente? Pelo Kaique. E assim, pelos meninos, eu imagino que clubes brasileiros dificilmente. Só se fizer uma parceria, como o Juventude fez com outros ali, esse menino mesmo que foi pro Palmeiras, aí o Juventude fez uma parceria. Ficou com um percentual, a hora que o Palmeiras vender ele, que aí já é por outro valor, o Juventude ganha um percentual. Então, assim, é muita informação errada, é muita ingenuidade achar que as coisas no futebol são todas matemáticazinhas, tudo certinho, assim, sabe? Ah, tem uma multa lá, aí eu vou lá, faço um Pix, né? Uma TED autorizada por telefone e o cara vai lá, recolhe a chuteirinha dele e vai embora. Não é assim que funciona. E o Kaique vai ser jogador do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro, conforme a gente falou o tempo inteiro aqui. Então esse vídeo é pra cobrar, né, dos irresponsáveis que entraram nessa ondinha, essa que é a palavra, da saída do Kaique pro Grêmio. E para dizer pra vocês que essa história de 60 milhões, eu rio, eu dou risada quando os caras me falam, uma multa de 60 milhões. Cara, eu rio, eu tenho dificuldade pra parar de rir quando eles me falam isso. Porque eu sabia que quando começou essa história do Kaique, uma pessoa que eu gosto muito e que é muito competente no futebol me disse, nós vamos falar que a multa é 14 milhões. E aí depois era 60, e eu comecei a rir, cara, quando os caras falaram isso, sabe? E o Juventude tá certo, é óbvio, não tô criticando o Juventude, muito pelo contrário, o Juventude tá certíssimo, né? Que é pra parar as especulações, tu diz que a multa é 60 milhões, ninguém mais vai te encher o saco, até porque só quem encheu o saco agora foi a imprensa. A mesma imprensa que tá comprando a história dos 60 milhões foi a que lançou a proposta do Grêmio que nunca houve. Nunca houve. E no caso específico do Grêmio, né? O Grêmio não quer nem saber se a multa do Kaique é 60 milhões, porque o Grêmio nunca fez proposta pelo Kaique, né? Então, meus amigos, é isso que tem, de fato, de verdade, o futebol de verdade é esse. Talvez seja decepcionante, né? Talvez fosse mais lúdico, mais legal, que o futebol fosse mesmo assim, esse conto de fadas, essa novelinha, né, que alguns colegas criam, assim, que é tudo matemático certinho, assim, né, matemáticozinho, né, é isso mesmo. E as pessoas acreditam nisso. O importante é que o Kaique não vai embora da Juventude. E é assim que funciona a negociação no futebol, tá, gente? Tu pode botar lá uma multa, se tu quiser. Repito, a maioria, 98% dos contratos, o contrato é padrão, ele é o federativo, que já é previsto ali, a multa rescisória é 100% do valor do contrato, sabe? Se o cara tem mais um mês de contrato só e ele ganha 100 mil por mês, tu tem que pagar mais 100 mil pra ele. Além do salário, né? Mais 100 mil. É o valor do salário, 100% do salário, é o valor do contrato que tu tem que pagar. Essa é a legislação, essa é a multa rescisória dos caras, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Então o futebol é muito mais simples do que parece. E esse vídeo era no sentido de esclarecer essas coisas pra vocês. A gente tá atento, a gente tá acompanhando. E cara, não foi muito fácil. Eu vou dizer pra vocês, foram 2 semanas que as pessoas incomodaram muito e colocaram muito a credibilidade da gente aqui em questão. Porque realmente era Porto Alegre inteira falando que o Kaique ia pro Grêmio. Isso era uma estratégia, né? Pra desestabilizar o jogador, pra desestabilizar o Juventude. O problema é que tem muita gente que compra essas ideias, né? E aí fica a gente aqui praticamente sozinho, dizendo que não, que não, que não. E agora que se confirmou, daí os responsáveis por isso desaparecem, né? Desaparecem e fica por isso mesmo, né, gente? Fica por isso mesmo. Então é só pra isso este vídeo de hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque senão eu vou colocar uma multa de 60 milhões aqui pra você poder ver os nossos vídeos. Tchau!